Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por este momento na tua presença e na presença dos teus amados filhos e meus irmãos. Pai, agora queria te pedir que fosse com cada um de nós, Pai. Agora peço-te que estendas a tua mão para nos perdoar, para nos abençoar e perdoa-nos as nossas fraquezas e iniquidades. Pai, agora peço que continues connosco, ajuda-nos a ser mais ti, a viver mais para ti. Ajuda-nos a perdoar-nos como tu nos perdoaste, a amar-nos como tu nos amas, Pai. E continua connosco. É o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, temos estado, antes de mais nada, queria-vos pedir duas coisas, amados. Antes de mais, primeiro tudo, o que eu tive a dizer que não esteja de acordo com a palavra, pois que me digam, pois também sou homem para errar, em nome de Jesus. Também vos queria pedir que em vossas orações se lembrassem de Jerusalém e de Israel. E queria mandar abraços para todos vocês, sem exceção. Amados, temos estado a falar da igreja, já falamos de alguns fatores que fazem parte da igreja. A igreja, como eu costumo dizer, a igreja não é só um edifício. A igreja não é só uma casa que está ali. Não, a igreja somos todos nós. Não é como nós muitas vezes ouvimos, que pregar que a igreja somos todos nós. Não. Na própria palavra, nós lemos em 1 Coríntios, capítulo, não quero que a memória não me falhe, 1 Coríntios 2, não me lembro do versículo, ou 2 ou 3, que diz, que Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá? Amados, pois aí vemos que nós somos a igreja. Somos o templo do Espírito do Senhor. Amados, e queria ler convosco uma passagem. Antes de mais nada, como eu costumo fazer. Igreja, a comunidade nas Escrituras que reconhece o Senhor Jesus Cristo como Supremo Legislador, conjunto dos fiéis ligados pela mesma fé e sujeitos aos mesmos chefes espirituais. Amados, queria ler convosco hoje uma passagem que se encontra em Efésios, capítulo 5 e versículo 24. Vou ver se não me enganei, peço desculpa. Sim, Efésios 5 e Efésios 5, capítulo, versículo 24. Que diz assim a santa palavra de Deus. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo a seus maridos. Como podemos ver, amados? Aqui a palavra do Senhor diz, Paulo disse aos Efésios, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as suas mulheres sejam sujeitos em tudo a seus maridos. Não está aqui sujeitos, mas peço desculpa, acrescentei. Agora, aqui podemos ver, há quem diga, estás a ser machista, então, sendo assim, se formos a ver, na Santa Palavra de Deus, Paulo também estava a ser machista. Mas não, Paulo estava a instruir os Efésios. E se formos a ver, nós hoje em dia estamos a passar uma fase que está a ser tudo ao contrário. Muitas vezes estamos a ver que as mulheres é que estão a mandar nos maridos. Muitas vezes as mulheres é que estão a ser, entre aspas, o homem da casa. E não é assim. Adão disse quando viu Eva que o homem, ou a mulher, quando saísse da casa de seu pai, ia formar uma carne só. Pois aqui agora Paulo também disse que, como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres se sujeitem. Pronto, assim também, aqui ele diz, como assim, também as mulheres sejam em tudo a seus maridos. Mesmo que os maridos façam coisas erradas, infelizmente, sujeitem-se. Porque depois, o marido, que é o principal, também vai ter que dar contas. A mulher também, mas o marido também vai ter que dar contas.
Assim como o pastor, os pastores e líderes vão ter que dar contas das ovelhas, da igreja e isso tudo, né? Como o líder a quem Deus meteu para cuidar do rebanho de Deus, assim também o marido vai responder pela casa que Deus lhe deu para ele liderar, para ele cuidar da família que ele deu para liderar. Aqui é o que eu entendo. Porque como Paulo disse, assim as mulheres sejam em tudo ao seu esposo, aos maridos. Por isso, vejamos isto. E as mulheres é o que devem fazer. Nós vimos, eu pelo menos é o que eu penso e vejo muitas vezes. Não estou a dizer que só vejo isto no mundo. No mundo, eu hoje em dia até já digo, mas os homens são paus mandados? Mas hoje em dia até na igreja é assim. O mundo está a passar muitas vezes para a igreja. Até já me têm dito que eu sou religioso. Não é um ser religioso. É o que está na Santa Palavra. Se formos a ver. E se virmos o que está no mundo, é o que está a passar para a igreja. Muitas vezes. Em algumas, nem todas. Agora, se formos a ver quantas mulheres se têm submetido ao marido, muitas vezes há mulheres até que fazem o que querem. E não é assim que deve ser. A mulher deve se sujeitar ao que o esposo quer. É claro que se o marido começar a bater nela e isso tudo, é claro que isso não. Aí eu também não tolero. Eu, por mim, falo eu não tolero isso. Eu não tolero que um homem bata a uma mulher. Não sou ninguém para julgar. Mas eu não tolero que um homem bata numa mulher. Ou que a maltrate. Ou que a deite abaixo de cão, como se diz. Eu isto não sou de acordo. Não tolero nada disso. Para mim, isto não é um homem. Mas muito abaixo do homem de chão e até abaixo de caca de cão, para não dizer outra coisa. Agora, um homem que seja um bom líder de casa e saiba liderar a casa e que a mulher se sujeite, para mim isso é um lar abençoado. Agora, se for o contrário não, se o homem não souber liderar a casa e se a mulher se sujeitar a ele e tudo, a mulher continua assim, porque Deus vai pedir contas também ao líder da casa. Não é só aos pastores e não é só aos líderes que estão a pastorear e a vigiar o rebanho. O homem da casa também é o líder da casa, correto? Também está é como se fosse também um vigia, um pastor da casa. Está como é que é de explicar? Está a pastorear a casa. E se aquela casa não for bem pastoreada, Deus também vai pedir contas a esse homem. Porquê é que tu não pastoreaste aquela casa como deve ser? Porquê é que tu não cuidaste dos teus filhos como deve ser? Porquê é que tu não cuidaste da tua mulher como deve ser? Eu pus aquela casa em teu poder. Porquê é que tu não cuidaste dela? Assim como os pastores serão julgados, assim o homem da casa será julgado. Mas também digo uma coisa: o homem que faça bem esse trabalho e que meta Jesus acima dele, então esse homem é mais que abençoado. Para mim, esse homem essa casa e que faça esse homem que faça isso, dou-lhe os meus completos parabéns. Agora, desde o momento que faça mal a sua liderança, bata na mulher e tudo isso, amigo, para mim, sou-te muito sincero, não sei se considero como irmão ou como um gentil. Irmão não considero, mas gentil. Desculpa, mas é verdade. Porque se Deus te deu a mulher, essa companheira, é para a tratares bem. É para cuidares dela. Não é para tu pegares na tua companheira e estás-lhe a bater. Ser companheiro é seres amigo dela. Não é pegares e estás a bater nela. Bater nela, maltratá-la, abaixo de cão. Olha, não é ela que trata da roupa. Não é ela que te trata de comer. E essas coisas todas. Não é ela que te mima. Pois então, não lhe trates mal. Se tu és assim agora, começa a mudar e começa a pensar na tua companheira que Deus te deu de outra maneira.
E aí sim, ela vai se sujeitar a ti e vai seguir os teus passos. Se tu começares a fazer as coisas como deve ser, vais ver. Mas primeiro de tudo, começas a sujeitar a Cristo. E aí sim, depois começa a ser um bom líder de casa. E aí a tua mulher vai se sujeitar a ti. A tua mulher, os teus filhos. Faz isso e vais ver. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. E acima de tudo, eu dou este conselho. Podes ser um bom homem de casa. Podes ser um bom líder de casa. Não te digo o contrário. A tua mulher pode se sujeitar a ti. Tudo isso. Mas, lembra-te uma coisa. Nas tuas orações, convida Jesus a que seja Ele o principal líder da tua casa. E aí verás o homem de casa que ele e tu serás ao mesmo tempo. Ou neste caso, os dois num só, o que serão. E vais ver o que o lar vai ser. Olha, além disso, se fizeres isso, pensa no Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Pensa nesse. Só digo o início. O resto já é conhecido. Se não é conhecido, vai vê-lo. Ou se não estás recordado, vai vê-lo. E vais ver como será a tua mulher e os teus filhos. Faz isso. Agora, se tu és daqueles que bates na mulher, se és tu que maltratas a mulher, deixa de ser assim. Porque senão, para mim, és um gentil. Digo-te já. Ou um ímpio, não sei, como quiseres. E se quiseres ser considerado um irmão, arrepende-te. E faz o que na palavra está. Se quiseres ter um bom ambiente em casa, arrepende-te e faz isso mesmo. Como está na palavra, sujeita-te a Cristo e vais ver. Se agora, se porventura tu és um daqueles líderes que para ti está tudo bem e não vês o que vai na tua casa, faz tudo o melhor. Arrepende-te, toca de fazer o que é bom. Vais ver. Agora os que são bons e metem Cristo como supremo líder da casa, portanto, parabéns. E os que são bons, mas não metem, não é não meter, atenção, mas não se lembram de pôr Cristo como supremo líder, comecem a fazer isso. Mas também dou os parabéns da mesma. Mas lembrem-se de pôr Jesus como supremo líder da vossa casa. E aí então o inimigo pode tentar fazer o que quiser, mas não consegue. Acredita. Lembra-te da casa que é edificada sobre a rocha. Jesus é rocha. Edifica a tua casa sobre ele. E vais ver. Não edifiques sobre a areia. O tombo pode ser grande. Mas na rocha, inabalável. Nem que o inimigo mande as piores tropas. Pode sofrer. Mas não cai. Lembra-te disto. Que Deus te abençoe. Hoje e sempre.